Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, a tradição do debate político e a discussão sempre importante dos assuntos que estão aqui na nossa pauta diária, né? Educação, meio ambiente, saúde, transporte, desenvolvimento econômico, não é? Criação, geração de emprego e renda, uma situação incômoda aqui para a cidade, para a região metropolitana já há algum tempo, né? Desde 2014 para 2015, essa crise que teima em não nos abandonar, né? Não nos deixar, enfim, o Brasil com a dificuldade enorme de superar esse momento de dificuldade, né? Tem aí alguns suspiros, né? Empregos sendo gerados aqui e ali, enfim, números comemorados pelo governo, mas sinceramente não sei se justifica assim essa comemoração e esse otimismo aí que é demonstrado por algumas pessoas. Sinceramente, eu não estou vendo assim o quadro tão positivo, né? Para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano, enfim, a situação é complicada, é difícil, uma crise internacional aí que também teima em complicar a situação toda e a crise política que se agrava a cada dia no Brasil, como aconteceu ontem, né? O Brasil é campeão do inimaginável, né? Jamais em tempo algum poderia se imaginar que o presidente da República fosse interferir, não é, interfere, claro, não é, dentro do seu partido para destituir uma liderança, para colocar outra, enfim. Mas tem formas e formas de se fazer isso, né? O Bolsonaro parece um elefante em loja de cristal, né? Tentou interferir e agir contra o presidente nacional do partido, o deputado Luciano Bivar, e perdeu, né? Foi derrotado dentro do partido. O delegado Valdir continua líder do PSL, da bancada do PSL na Câmara dos Deputados. Ele queria colocar o filho nessa posição, como líder da bancada, e se deu mal, né? Ou seja, uma derrota desnecessária, sem sentido. Depois veio o áudio, né, da reunião interna dos deputados do PSL, onde o líder, o deputado Valdir, o delegado Valdir, né, atira para cima do governo, atira para cima do Bolsonaro, diz que vai detonar, não é, o Bolsonaro, e chamou o presidente da República de vagabunda. Vê se é possível uma coisa dessa. O presidente da República não precisava ouvir isso, não é, de um deputado federal inexpressivo. Quem é o deputado federal? Delegado Valdir, né? Primeiro para ser líder do PSL, depois para o partido do presidente, depois para acontecer tudo isso. Enfim, é assunto a rodo. Olha, assunto bom, positivo aqui para a região. E parece, né, esse anúncio ontem feito pelo governador João Dória, 2 bilhões aí para investimentos no Vale do Ribeira. Vamos falar um pouco sobre isso aqui também. E com muito prazer recebendo aqui à esquerda o nosso Rafael Moreira, cientista político. Assunto não falta, viu, Rafael? Infelizmente, poucos são bons e muitos beiram ou extrapolam o ridículo, né? Prazer recebê-lo. Verdade, assunto não falta. Boa tarde, Voturão. Boa tarde, Chagas, Marco. Boa tarde a todos e todas que nos assistem hoje. De fato, o assunto não falta, né? E eu sinto que cada vez que eu venho aqui, a gente vai falar sobre uma nova crise, né? Então, a gente começa muitas vezes falando sobre a crise econômica no país, a gente tem uma condição de desemprego altíssima, e que é sempre importante, eu acho, a gente ir para além dos números, né? Para cada número de desempregados, você tem uma pessoa ali por trás que não consegue emprego, que não consegue sustentar a sua família. Depois a gente começa a falar de crise política, né? Da baixa capacidade de articulação do nosso presidente da República e das suas lideranças no Congresso, que são aquelas que deveriam participar, né, do jogo da política com uma maneira um pouco mais racional e muito menos com o fígado, mas parece que não conseguem. E agora é a nossa vez de falar um pouco da crise do PSL, o partido que deveria ser aquele que daria sustentação legislativa ao presidente da República, né? A gente sabe que a gente tem um sistema político que é chamado de presidencialismo de coalizão, por meio do qual o presidente da República aprova sua agenda no legislativo, tendo ali uma ancoragem sólida, né, por meio de uma coalizão, mas parece que essa coalizão não se efetiva nunca e fica ainda cada vez mais dificultada pela atuação do próprio partido, que agora está numa guerra aberta, né? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje. Fernando Chagas, também cientista político, não é, com uma larga experiência em finanças públicas, também com a gente em mais essa edição do Ponto de Vista. Surpreso aí com o que está acompanhando? Olá, amigos. Um abraço a todos, especialmente aos telespectadores. Não, surpresa. Que ele brigue com a Angela Merkel, tudo bem, não é aconselhável, tanto, mas né? tudo bem, ela está longe.
brigue Com Macron. com Macron, também está longe, tudo bem. Com Xi Jinping, na Espanha, desculpe, na Espanha ele ainda não brigou, na China, mas eu nunca vi um presidente brigar com o seu próprio partido, um presidente da República com 10 meses da eleição, 10 meses de mandato, perder o poder no seu próprio partido. Mas a briga toda aí tá... Inacreditável, né? Não é nem a velha e nem a nova política, né? Eu sou muito isso, né? A velha e a nova política, né? A nova política, ela é mais antiga do que a velha política. Por que eu digo isso? O que está sendo discutido, na realidade, não é o comando do partido, do Luciano Bivar ou do presidente Jair Bolsonaro. Claro. O que está sendo discutido são 300 milhões no ano que vem. 100 milhões do fundo partidário e 200 milhões do fundo eleitoral. Esses 300 milhões, quem conseguir botar a mão, tem grande chance de eleger os prefeitos de sua preferência. Prefeito de preferência do Luciano Bivar, presidente do PSL, ou os prefeitos de preferência do presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa é a briga. Nunca se interessaram pelo comando do PSL. Hoje tem esse interesse do comando do PSL por causa do dinheiro para a campanha para as prefeituras do ano que vem e que alavanca, de certa forma, a candidatura do próprio Bolsonaro para 2022. Mas acho melhor a gente deixar 2022 do lado e falar da realidade. Enquanto a gente está discutindo o PSL, o Brasil apresenta a sua maior desigualdade social dos últimos anos, pelo menos dos últimos 20 anos. A maior desigualdade é hoje no governo do Bolsonaro, em 2019. Marcos Santana lá na ponta, sempre atento às redes sociais, às transmissões do Ponto de Vista. Sua participação aqui é sempre muito importante aqui para nós. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. O que me chama mais a atenção nessas crises todas, que a gente lembra que a classe política brasileira, de um modo geral, nunca foi bem vista pela população. Mas comparando com outras lideranças do passado e vendo essas lideranças de hoje, nós vemos que estamos num mato sem cachorro, né? O delegado Valdir, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, os príncipes Bolsonaro, o próprio presidente, né, que não se impõe, não oferece nenhuma importância moral à população brasileira, né? Nós vimos que a perspectiva é muito sombria para todos nós. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Pontos de Vista, com Edgar Buturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você, sempre aí com a nossa reprise, né? Lembrando, a partir das 8 da noite, a reprise aqui na Santa Cecília TV, e o Ponto de Vista é ao vivo até as 12h30 da tarde, né? Então, você sabe, no Brasil não tem mais sábado, domingo, feriado, todo dia pode ser dia de problema, todo dia pode ser dia de confusão, né? De tumulto, enfim, né? E vou lembrar hoje o Dia do Médico, né? Parabéns a todos os profissionais da área da medicina, médicos e médicas, né? Aqueles que honram o juramento de Hipócrates, né? Não é hipócrita não, hein? É o Hipócrates, né? E ao meu filho Eduardo, completa hoje 22 aninhos, tá certo? Aniversário também, um beijo para o Eduardo. E que siga em frente aí agora, trabalhando também, né? Ajudando aí a família. Ô, Edgar. Seguindo em frente aí. E o Marcos César Brito acompanha a gente e lembra que hoje, dia 18, é Dia dos Estivadores. Estivadores também é uma categoria aí que tenta se manter, né, de todas as maneiras na atividade portuária, com tantos problemas, tantas dificuldades com a informatização aí na área portuária e dificuldade que a gente vem acompanhando, né? Bom, se não bastasse essa crise do PSL, as derrotas, né, absurdas, né, do presidente da República dentro do seu próprio partido, isso é inimaginável, né, inédito na história da República Brasileira. Acho que talvez no mundo, né, seja uma coisa inédita, né? É uma coisa que vai ter reeleição e o partido propõe um bate-chapa, né? Propõe um bate-chapa porque nós não queremos que o presidente seja candidato à reeleição. Isso é um absurdo, né? Uma coisa inacreditável, como se os
os republicanos fizessem um bate-chapa interno para ver se o Trump sai candidato ou não. O Trump é o presidente, pô. É dos republicanos, tem que ser apoiado pelos republicanos para disputar a reeleição, a menos que seja cassado agora aí, com toda essa situação complexa, não é, que está criada contra ele. Agora, o delegado Valdir, deputado federal, segue como líder da bancada, derrotou o Bolsonaro, né, e os filhinhos bolsominions, né, diz que tem em mãos uma carta para implodir o presidente da República, né. O site antagonista coloca que há uma possibilidade muito grande dessa carta ter relação, ter dados aí importantes que relacionam aí o Flávio Bolsonaro, agora senador, né, e o próprio presidente com a milícia do Rio de Janeiro. Mas isso está escrito lá no site antagonista, ninguém pode afirmar se é ou não. Ou seja, o presidente da República ameaçado por um deputado federal. É uma coisa realmente inacreditável, né? Eu imagino que inédito, de fato. Assim, eu não me lembro, na nossa história republicana, pelo menos a recente, de ver algo desse tipo, né? A gente já comentava aqui mais de uma vez, né, o quanto o PSL lembra o PRN do Fernando Collor, né? Recapitulando de maneira bem breve, né? Saudade do PRN. Né? Essas horas até dá. O PRN foi um partido que Collor tomou ali para si às vésperas da eleição de 89, né? Por meio do qual ele foi eleito presidente da República. As eleições de 90 vieram, o partido elegeu uma grande bancada, foram 40 deputados federais, 5 senadores, mas um partido que era muito pouco orgânico, né? O partido não era um partido de fato, né? Era simplesmente um aglomerado de pessoas que queriam surfar na onda do Collor, uma legenda de aluguel. E que depois, assim que aconteceu o impeachment dele em 92, o partido murchou, essas pessoas se dispersaram pelo sistema partidário. De alguma forma, isso lembra bastante o que é o PSL no momento atual, né? Mas o PSL tem algumas particularidades ali, né? Esses dias eu comentava em rede social uma postagem que viralizou definindo o que é o PSL, né? O PSL não é um partido e nunca foi um partido de fato, né? O PSL é uma grande frente antipetista que junta de tudo ali dentro, né? O PSL junta fundamentalistas religiosos, junta lobistas corporativos, junta terraplanistas, né? Pessoas que acreditam até hoje que a Terra é plana. É uma piada, mas a gente tem que falar sobre isso. No Brasil, segundo uma pesquisa, que é uma proporção 7% da população que a Terra é plana. Então, são terraplanistas, né? YouTubers também ali fazem parte do PSL. Lava-jatistas. Uma série de pessoas que são claramente oportunistas políticos ali, que buscavam uma onda para surfar, para encontrar ali o seu mandato e viver de recurso público até o final da vida. E mais um monte de gente ali que, eu disse ali, que nunca passaria num exame psicotécnico, né? Porque você ouve algumas falas ali, elas são completamente desconexas, né? Elas não têm o menor pé na realidade, né? Só para mencionar de passagem, né? Final de semana passado teve aquela Conferência dos Conservadores do Brasil. E para quem assiste minimamente uma das palestras ali, assim, você de fato acredita que são pessoas que têm algum problema, sim, tem alguma questão ali psicológica. A direita americana, exato, viu? Assim, né? Para além da questão, né, econômica ali, né, que é um evento onde muita gente se diz liberal, mas o evento foi financiado com recursos públicos, né? Para além dessa contradição breve, quando a gente pega algumas falas ali, tem algumas coisas surreais, né? Nosso ministro das Relações Exteriores falando sobre Voltaire, falando algumas coisas absurdas, etc. Mas é importante dizer também que pessoas dizendo coisas absurdas, assim, sempre existiram, né? Pessoas financiando eventos dos mais absurdos possíveis também existiram. O problema é que agora, essas pessoas que dizem esses mais absurdos possíveis são pessoas que representam o nosso Estado brasileiro e o nosso governo atual. Então, quando o ministro das Relações Exteriores diz coisas como o nosso atual ministro diz, isso não fica restrito àquele churrasco da família, né, à mesa da ceia de Natal, etc. Isso repercute no mundo inteiro. E não é à toa, né, que as pessoas, quando veem o Brasil hoje, têm uma imagem completamente diferente daquela que ela era, né? Então, não é à toa que muitos países já têm um pé atrás na hora de investir no Brasil, não é à toa que a gente é muito mal visto na ONU. E, para fechar tudo isso, né, não é à toa que boa parte dos analistas internacionais e muitos diplomatas, hoje em dia, chamam o Brasil da Arábia Saudita de biquíni, né? Esse é o apelido que o Brasil tem hoje em dia e é importante que as pessoas saibam disso. Agora, o que mais me preocupa, eu vou de novo, na velha política e na nova política, né? O problema é que estão tentando acabar a velha política, mas não conseguiram colocar a nova política ainda. Ninguém sabe o que é a nova política. É a política da negação, isso não serve. Mas o que substitui o que não serve? Não tem. E uma coisa que é muito preocupante, só seguindo o raciocínio do Rafael, esses políticos que estão no PSL e que formam a base bolsonarista, não só bolsonarista, é muito mais ampla do que uma base bolsonarista, normalmente são políticos de primeiro mandato ou são de baixo clero.
eles nunca tiveram no alto clero, eles não têm o hábito, mínimo conhecimento, o costume, o conhecimento. Não tem estatura, né? Não tem estatura, não tem habilidade, não sabe a liturgia do cargo. Aliás, o presidente da República não sabe a liturgia do cargo. Então, esse pessoal hoje está comandando a política brasileira e o pior, não sabe nem fazer a velha política e nem a nova política. Então, nós estamos, em termos políticos, nós estamos à deriva. E o país ele não tem saída se não for pela questão política. O Boturão, no início do programa, falou a questão econômica. Em muitos aspectos, os fundamentos da economia são bons. Por que a economia ela não acelera, ela não se desenvolve? Por causa da política. Enquanto a gente não resolver esse problema político que o Rafael falou, né, que o Brasil está virando piada lá fora, se está virando piada lá fora, um grande investidor internacional não vai investir no Brasil. Não vai investir daqui a pouco nem no mercado financeiro, que os juros reais, o juro real, na realidade, vai ser 1%. Então, também, nem mais a ciranda financeira vai interessar ao mundo. No início do ano, até aqui no programa, nós falamos, os pessimistas diziam que o PIB ia crescer 2%, os pessimistas. Os realistas, 2,5%, e os otimistas, 3%. Não vai dar nenhum nem outro. Não vai dar nenhum nem outro. Isto não é economia, isto é a política que não está funcionando. O Paulo Guedes falou que 0,9% vai ser bom, fechar 2019 menos do que o Temer. Surreal. O Temer, um presidente ilegítimo, legal, mas ilegítimo, 1,1%. Surreal. E o Bolsonaro vai entregar 0,8%. Quem entrega 0,9% é muito pouco. 0,9% é zero. É zero, Não, é zero. Pô, vamos acabar com isso, né? E o maior problema que eu vejo na questão da economia, o Paulo Guedes ele tinha um plano, a CPMF. É, mais nada. Como a CPMF não passa, ele não tem plano nenhum. Ele não sabe o que fazer com a economia. Desculpe, mas ele lembra um ex-prefeito de São Vicente. A bola caiu no colo e passou 4 anos sem saber o que fazer com a bola. Agora, há uma crítica forte também com relação a essa situação do partido, né? Dando conta de que o pessoal está muito revoltado, muito decepcionado, porque o Bolsonaro não abre os ministérios, né, para os aliados, enfim, né? São poucos, né, os ministérios, poucos aliados que têm cargos importantes nos ministérios do presidente da República, do atual governo. Isso é um ponto. O Democratas, né, é o mais beneficiado de todos eles. Isso é uma questão que deixa revoltados, né, os militantes do PSL, sejam eles senadores ou deputados federais, né? Agora, isso é uma questão interna, não é, do partido. Como o PSL é o partido do presidente, eu até entendo que o PSL deveria ter uns 2 ou 3 ministérios. Agora, talvez o presidente devesse vir a público e dizer o seguinte: não vejo ninguém no meu partido em condições de assumir nenhum ministério meu. Eu quero que sejam pessoas técnicas da área e tal, né? E não vejo aí no PSL nenhum deputado, nenhum senador, nenhuma indicação interna do partido que sirva, não é, para tocar nenhum dos nossos 22 ministérios, né? E, por outro lado, tem essa situação aí da verba do partido, né? Que o Chagas citou 300 milhões até 2020. Até Isso. 2022 chegaram a 700 milhões de reais, né? Por conta dos 54, né, deputados? 54 deputados, senadores, 53, enfim, que o Alexandre Frota já saiu. 53 que o Frota saiu para o PSDB, foi expulso. Também uma besteira danada que fizeram, expulsaram o Frota e ele levou o mandato, foi para o PSDB, está batendo mais do que, né? É uma metralhadora giratória contra o governo. Então, ninguém está aqui satanizando o Jair Bolsonaro, né? Nós estamos aqui lamentando que, ao invés de ter uma pauta positiva para o país, né, ele, na verdade, queima a sua agenda, né, com assuntos que são secundários, né, Rafael? Sobre a questão da partida de poder nos ministérios, acho que é importante pontuar algumas coisas, né? Vou tentar ser bem conciso, né? Nós temos uma política chamada de presidencialismo de coalizão. Né? A gente tem um presidente da República eleito por meio do voto direto e ele aprova sua agenda de políticas públicas, agenda econômica, etc., por meio de uma ancoragem dentro do legislativo, né, sustentada por meio de partidos políticos que dão a ele maioria suficiente para apoiar, para apresentar e aprovar a sua agenda.
Isso não é aquilo que é dito de maneira pejorativa de toma lá da cá, né? O toma lá da cá são aquelas práticas espúrias de corrupção que a gente tem que condenar e sempre citar, né? Mas essa partilha de poder, né, que se dá por meio dessa ancoragem no legislativo, que o presidente distribui o poder dele dentro do executivo, por meio da distribuição de ministérios, isso não é nada diferente do que acontece em qualquer lugar do mundo. Assim. Sistemas parlamentaristas também funcionam dessa forma, sobretudo aqueles sistemas parlamentaristas onde há muitos partidos, né, sistemas multipartidários, tal como o nosso, no nosso caso, presidencialista, a coisa não é muito diferente assim. O problema é que, até agora, Bolsonaro sabe disso, né? Afinal, foi um deputado federal do baixo clero durante muito tempo. Ele tentou governar de uma maneira diferente, né? Por meio das bancadas temáticas. Logo percebeu que isso não é possível de ser feito, né? O que ancora nosso sistema político são os partidos políticos dentro do Congresso. Isso é positivo, né? Não existe democracia sem partidos políticos fortes. Ele tentou contornar isso, fazendo de uma maneira até próxima àquilo que o Collor fez, né? Enquanto o Collor usava as medidas provisórias, o Bolsonaro tenta governar por meio dos decretos legislativos, né? Tentando aprovar sua agenda por meio disso, mas que também parece que não tem dado certo, né? Acontecem vetos muitas vezes, o Congresso derruba veto, etc. e tal. Ele não consegue encontrar uma forma ali de ter uma partilha de poder minimamente decente que dê a ele uma governabilidade, né? O que ele tem feito muitas vezes, né? Eu estava pegando alguns dados rapidamente aqui, dos 22 ministros, ele tem ali 8 que são militares. Para além desses 8 militares, é importante pontuar que a gente tem a maior proporção de militares participando de cargos de assessoramento que a gente já teve na nossa história. Até mais do que no regime militar. Até mais do que no regime militar. A gente tem 2.000, eu peguei o dado agora, são 2.500 militares participando de cargos de assessoramento direto. O DAIS. Exato. O que sustenta ele no poder, então, até agora, ao que parece, é o seu apoio nas Forças Armadas, né? As Forças Armadas são aqueles que têm as armas, né? E nossa história democrática, que é bastante breve até, tem aí uma maneira até cíclica de romper nossos ciclos democráticos, né? Interromper eles, etc. O que tem sustentado ele no poder até agora é o fato de ele ter respaldo nas Forças Armadas. A partir do momento que ele não vai ter mais esse respaldo, assim, a gente já vê alguns generais até tentando se afastar da imagem que esse governo tem de baixíssima popularidade, né, que não consegue, como o Boturão colocou, não consegue aprovar uma agenda que seja minimamente positiva, né, para sanar problemas como nossa crise econômica, desemprego, etc. A tendência, de fato, é que esses militares comecem a se afastar, né? A gente vê isso aí desde o primeiro momento do governo, quando o Mourão já tentou se descolar da imagem do Bolsonaro, lá, desde atrás, começou em janeiro até, tentando construir uma imagem que seja um pouco mais ponderada, né, mais centrista, com maior capacidade de diálogo, tanto com a imprensa, quanto com os setores de oposição e até com os setores que sustentam o governo. Então, a tendência vai ser um pouco essa se continuar nesse mesmo rumo, né, de conflitos constantes, de disputa de narrativas. O que vai continuar sustentando o poder é esse respaldo nas Forças Armadas, que é muito volátil também no nosso caso. Mas você veja aqui, ainda no antagonista, o antagonista tem um áudio do deputado Felipe Francischini, que é o presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Também é primeiro mandato, é super novo. Isso, né? É jovem, né? E ele se queixa também do Bolsonaro. Nesse áudio, eu não vou soltar aqui, porque não tem necessidade disso, né? Acho que o Bolsonaro quer tomar a liderança do partido, ele ficou revoltado também com a história de tirar o delegado Valdir para colocar o Eduardo Bolsonaro, né? E outra questão, né, absurda, né? Ele quer tirar o líder da bancada para colocar o filho, né? Isso é uma coisa inacreditável. O filho, né, que está indicado e que já não vai mais para a Embaixada dos Estados Unidos. Queimou o filho. Aí o Francisquinho diz assim, abre aspas, a gente foi tratado que nem cachorro desde que ele ganhou a eleição. Nunca atendeu a gente em P nenhuma. Fecha aspas. O que é que ele quer dizer com isso? Pense aí, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já. Muito bem, de volta aqui a sequência do ponto de vista, né? O Rafael Moreira está conosco, o Fernando Chagas também, ambos cientistas políticos, né? O Marcos Santana aí atento às redes sociais, né? Bom, vocês têm alguma coisa mais a completar com relação ainda a essa confusão pegar carona no PSLista, sei lá eu, né? Pegar uma carona no que o Rafael falou no início do programa, né? O PT desviava os interesses nacionais em benefício do interesse partidário. Eu acho que nós pioramos. O Bolsonaro desvia os interesses nacionais em benefício da família. Então, acho que nós regredimos nesse ponto. Não é à toa, como eu comentei antes, assim, né? Não é à toa esse apelido que o Brasil tem hoje em dia de Arábia Saudita de biquíni, né? Isso vem aí tanto pelo fundamentalismo religioso, que algumas das suas lideranças propagam aí em qualquer espaço público, mas também pela forma como se a nossa elite política, sobretudo a nossa família do presidente, é importante até pontuar isso, se apropria do Estado como uma questão familiar. Do assim, Estado. Né? O Estado brasileiro passou a ser uma propriedade privada, né? Que é uma extensão da propriedade da própria família.
Isso é o que acontece nos países do Oriente Médio. Assim, E o né? Bolsonaro... Catar, etc. e como na Arábia Saudita, lá, eles destroem tudo quando eles querem, né? O Bolsonaro, ele conseguiu algo que, com exceção do José Eduardo Martins Cardoso, esse eu tiro do lado, esse não tentou acabar com a Lava Jato, mas muitos partidários do PT tentaram acabar com a Lava Jato e não conseguiram. O Bolsonaro conseguiu acabar com a Lava Jato, junto com o Moro. O Moro, quando deixou a magistratura e passou a ser político, ali já deu um tiro na Lava Jato. E o que definitivamente acabou com a Lava Jato, quando o Bolsonaro acabou com o COAF. O COAF acabou. O COAF não existe. E o grande segredo da Lava Jato foi o cruzamento de dados a partir do COAF. Hoje o COAF está numa sala escondida lá no Banco Central. E o Banco Central não é para cuidar do COAF. O Banco Central é para tomar conta da moeda. Então ele conseguiu... O pessoal se liga muito na Força-Tarefa, na figura do Sérgio Moro e nos policiais federais que iam fazer as prisões, né, nas madrugadas, né? Sem o COAF, sem discutir se o COAF... A receita quebra, que foi né? fundamental para tudo isso, e o COAF, o pessoal não percebe. Por que ele matou? Porque chegou no Antônio Queiroz. Antônio Queiroz? Não, é Queiroz. Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz. O Fabrício Queiroz, é o Fabrício Queiroz. O Fabrício Queiroz, o que era? Era aquela suposta rachadinha do Flávio Bolsonaro. Isso serve para a gente lembrar de algumas coisas também, assim, né? Isso serve para a gente pensar o quanto que o discurso de combate à corrupção ele é extremamente oportunista, usado de maneira oportunista a cada ciclo eleitoral no Brasil, né? Não tem nada mais novo, nada mais velho na política brasileira do que se auto-intitular como novo e, sobretudo, quando se usa o discurso do novo, né, da nova política, no sentido de trazer novas práticas, combater a corrupção, que muitas vezes é inerente ao nosso sistema até. Isso é muito apropriado por parte de uma série de candidaturas a cada ciclo eleitoral. E isso é muitas vezes esquecido por essas mesmas pessoas, quando eleitas, a partir do momento que ela toma posse. Isso é importante sempre pontuar. Assim, né? O discurso de combate à corrupção ele é apropriado ali por candidaturas de maneira extremamente oportunista e muitas pessoas, infelizmente, caem, né, nisso. Assim, né? O que combate a corrupção não é você simplesmente ter uma postura de dizer que vai combater a corrupção. O que te faz combater de fato a corrupção é você ter instituições sólidas que de fato combatam a corrupção. Então isso passa por você ter uma CGU, né, uma Controladoria Geral da União que seja forte, etc., que tenha ali um aparato minimamente estruturado para levar adiante investigações, para que punam de fato aquelas pessoas que desviaram dinheiro público. Isso passa por uma Polícia Federal com autonomia também. Isso passa por um Tribunal de Contas, né, da União, um TCU, que de fato haja, né, que apure desvios ali de dinheiro de obras públicas. Isso passa por licitações que sejam mais bem feitas, né? A gente tem uma série de licitações feitas pelo governo federal que são muitas vezes questionáveis, né? Isso é apurado apenas por esses órgãos de controle, né? Passa também por você ter um poder legislativo que seja forte, que seja ativo, né? Daí a importância de, na hora de votar em deputados federais, que as pessoas acompanhem o passado daquela pessoa, né? É por meio das CPIs, né, as comissões parlamentares de inquérito, que se investigam muitas coisas no Brasil, né? Então, não basta você dizer que você é contra a corrupção. Para você, de fato, combatê-la, você precisa ter, primeiro, instituições sólidas e pessoas que, na hora de você eleger, tenham um histórico que, de fato, combata a corrupção, né? Senão fica aquele discurso oportunista, né? Os poderes são independentes e harmônicos, né? Não se justifica, na verdade, não se justificam deputados ou senadores entrarem para o governo, né? Isso, na verdade, não se justifica, né? Se a função primária do Poder Legislativo é fiscalizar os atos do Executivo, realmente a gente tem que dar mão palmatória e entender que, nesse aspecto, o Bolsonaro estaria certo, porque o Onyx Lorenzoni também é deputado, né? Tem mais ministros. O Mandetta é deputado, né? Osmar Terra também. Osmar Terra também é deputado. O Marcelo Antônio também. Não, o Marcelo Antônio também é deputado. Do PSL. Ah, é o único do PSL, né? O único que me parece que tem um ministério, não é? Mas acho que os deputados ou partido do presidente da República teria até por obrigação, pela votação que teve o presidente, pelo número de parlamentares que elegeu, de indicar pelo menos 4, 5, 6 ministérios, né? Alguns mais importantes, outros nem tanto, enfim. E não se vê isso. Eu acho que, em parte, a reclamação dos parlamentares do PSL tem uma certa razão. Por outra parte, o Bolsonaro também tem razão, quando se pega essa coisa da independência dos poderes e da harmonia dos poderes, né? Então, em tese,
não seria correto você ter um senador, um deputado federal, enfim, exercendo um cargo no executivo, né? Mas, Buturão, eu acho que o grande problema aí que causa toda essa bagunça aí é que falta ao atual governo federal um plano para o país, um projeto para o país. Ele vive de factoides ali, de crenças que ele acredita que sejam a verdade, que muitas vezes não possuem, a grande maioria das vezes não possuem reflexo na realidade. Não só ele, mas também toda a equipe que ele se juntou, né? Por exemplo, Paulo Guedes, ele não tem a menor noção de como é que funciona o poder público federal brasileiro. Ele não tem uma ideia real da dimensão, das consequências que cada decisão que ele toma tem, né? Ele queria fazer uma verdadeira Black Friday nas privatizações, achando que ia colocar ali na estante as estatais brasileiras e do dia para a noite iam fazer ofertas, e ia vender, ia entrar a caixa e ia reduzir o déficit público brasileiro, quando o Chagas sabe muito bem que não é assim, é todo um processo, é muito complexo, você tem que lidar não só com o mercado, mas com a previsibilidade, a segurança jurídica, mas também com as próprias corporações internas do poder público. E os interesses da federação. Os interesses da federação. Então, nesse sentido, o Bolsonaro ele acabou se aproveitando daquela ideia do brasileiro, que na verdade o brasileiro tem uma certa indigência política, né, na hora de escolher o seu voto, que acredita no bilhete premiado, né? Eu fico lembrando durante a campanha eleitoral aquelas montagens que fizeram com o Bolsonaro, o corpo do Rambo e a cabeça do Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, o brasileiro quer a solução milagrosa do dia para a noite, quando na verdade os problemas do Brasil, que são muito complexos, são muito profundos, eles se resolvem gradativamente com fortalecimento de instituições, como o Rafael Moreira citou, e também com a tal da previsibilidade jurídica, que esse governo, ao contrário, ele provoca muita inconstância, né? Um outro exemplo muito claro é com relação à reforma da Previdência, né? O Jair Bolsonaro era contra a reforma da Previdência. Ela foi aprovada, está tramitando a completa revelia dele aí, né? A questão da CPMF. Tanto que ele praticamente não se mexeu, não né? se mexeu. Então, ao contrário, parece que até trabalhou contra, né? A CPMF, a equipe econômica dele já estava fechada em torno da criação desse tributo, por mais polêmico que ele seja, e ele foi contrariamente, né, frontalmente contra, né? Outro exemplo é a reforma tributária. Existem várias propostas de reforma tributária e até agora nem o ministro Paulo Guedes, nem o Jair Bolsonaro vieram a público e falaram assim, olha, a nossa proposta de reforma tributária é essa. Então, quais as que prevalecem? Aquelas reformas apresentadas por setores específicos da sociedade, e quem segue a lógica da farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Vamos fazer a reforma tributária que quiserem, contanto que não mexa com meus privilégios, né? Então, o Brasil vai nesse estágio de prostração completa, e a gente fica muito triste que não vê uma perspectiva de saída positiva. Bom, deixa eu passar aqui para um outro tema aqui, para a gente não perder esse embalo. O ministro Paulo Guedes anda comemorando aí possibilidade de 0,9% do crescimento e tal, como nós já dissemos aqui no primeiro bloco, e a gente concorda aqui que 0,9, zero diferença, pelo amor de Deus, né? É ínfima, né? Agora, tem um número de empregos aqui divulgado pelo CAGED, aqui na Baixada Santista, o saldo foi positivo em setembro, de 1.038 vagas. É claro que é importante, né? Graças a Deus o saldo foi positivo, embora seja ainda um número baixo para 1.700.000, 1.800.000 habitantes. Não estamos falando aqui de Santos, falando da Baixada Santista, são 9 municípios, né? 1.038 vagas positivas, né? 8.412 admissões contra 7.324 desligamentos. O número de 1.038 vagas positivas é menor do que em setembro de 2018. Como eu disse, são os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregos e Desempregos. Agora, é preciso lembrar também, né, Chagas e Rafael, que nós temos obras públicas aqui em Santos que são importantíssimas e estão gerando muito emprego, né? É justamente um dos pontos que está elevando uma margem pequena de empregos, a margem maior de emprego do que desemprego, embora menor do que no ano passado, no mesmo período. É a construção civil, realmente, é a grande construção civil. Agora, o grande problema do Brasil, de uma forma geral, é que ele vai demorar para se recuperar, vai se recuperar mais lentamente. E o grande impulso que dá na economia é o consumo. 60% do PIB brasileiro são consumos. E o consumo ele só vai voltar quando nós tivermos investimento na economia. Tendo investimento na economia vai gerar emprego, gerando emprego gera renda
consumo. E não estou vendo isso a curto prazo. Vai haver lentamente. Pelos dados que nós temos acompanhado, o Brasil só vai cair no número de desemprego, em percentual de desemprego, de um dígito abaixo de 10, apenas em 2024. Nisso eu estou total acordo com o que o Chagas coloca, né? E acho que a questão das obras na cidade, elas servem como exemplo perfeito de mostrar como um país pode sair de uma condição de crise econômica, né? Nenhum país saiu de uma condição, tal como a nossa, de desemprego alto, crise econômica, que vem se arrastando há tanto tempo, sem aumentar a sua taxa de investimento público. Não existe isso. Assim, isso não existe. Até os Estados Unidos, né, que é usado como exemplo aí pelos países pelos liberais aí do governo, como Paulo Guedes, etc. e tal, recorreram ao New Deal lá em 1929 e foi assim que eles saíram da condição de crise econômica 2008, tal como a nossa. 2008, exatamente a mesma coisa. O governo salvou a General Motors, né? Exato. É uma tese absolutamente contrária ao que defende, etc. E não é à toa que a gente está nessa contramão, né, nessa condição de crise que vem se arrastando. A gente pega a nossa taxa de investimento público, ela vem caindo a cada ano. E tá chegou no mínimo. Está abaixo de 2%. Esse é o mínimo patamar histórico que a gente já teve, se não me engano, de toda a nossa história. Acho que nunca chegou a um patamar tão pequeno. Enquanto esse dado não mudar, a gente não sai dessa condição. Assim, isso é impossível. Assim, você pega todos os países saindo de condição de crise econômica e desemprego elevadíssimo, tal como o nosso, eles saem por meio do investimento público. Por quê? Porque isso gera emprego, né? Você faz a roda da economia minimamente girar, as pessoas começam a ter mais dinheiro em casa, elas começam a gastar mais. A gente tem uma alta crise de demanda no Brasil hoje, não é à toa, né? As pessoas simplesmente não têm dinheiro para comprar as coisas, né? Então, não é à toa que a gente não sai. Exato. Então, isso vem por meio, né? Isso vem por meio da atuação do Estado em investimento público. Assim, não existe outra saída. Assim, até, como eu mencionei, assim, até os Estados Unidos sabem disso, assim, e já recorreram a isso mais de uma vez. Agora, a gente tem aqui liberais no poder que acho que ou desconhecem completamente a nossa história, né? Ou desconhecem completamente a economia, né? O que ainda seria mais assustador. Ou as duas coisas, né? Ou as duas coisas ainda, né? O que seria mais assustador ainda, você parar para pensar que, né, nosso ministro da Economia não conhece os mecanismos econômicos, né? E tem que 2 cientistas políticos aqui falar sobre isso, né? E explicar, talvez, para economistas como deveria funcionar. Tivemos a presença aqui do ex-prefeito e ex-deputado Beto Mansur, empresário hoje, enfim, né? Um exportador de carne bovina para o mundo árabe, enfim, e tem uma proximidade muito grande com o poder, né? Todo mundo conhece o Beto, sabe com a facilidade que ele tem de atuação aí no poder central, com a proximidade que ele tinha com o Michel Temer, foi vice-líder do Temer. Foi do Alto Clero. Enfim, e o conhecimento aí que ele tem dessa coisa da macroeconomia, né, do país. Enfim, o Beto se colocou contra aqui ao que prega a escola de Chicago, dizendo que nem nos Estados Unidos, exatamente isso que você está falando, o Rafael está falando, nem nos Estados Unidos a escola de Chicago é reconhecida. Né? Não, ela não deu certo em 1990, nos Estados Unidos, quanto mais hoje em 2019. E aí, deixa uma sugestão, assim, para quem estiver nos assistindo, né? Tem um documentário muito bem feito chamado A Doutrina do Choque. Ele é baseado num livro da Naomi Klein. O livro é bem grande, são umas 500 páginas, etc. Eu sei que tem edição em português também, e eu sei que o documentário é facilmente acessível em YouTube ou qualquer canal por aí. E ele explica um pouco a origem da escola de Chicago, né? E como os primeiros países que serviram como laboratório, né, dessas experiências foram países com regimes autoritários, sobretudo aqueles latino-americanos. Que foi o caso do Chile. Né? Você pega a ditadura do Pinochet, boa parte do seu ministeriado, ali desde o princípio, eram pessoas formadas na escola de Chicago que queriam trazer justamente essa condição de corte, etc., de choque econômico, etc. e tal, e que deu no que deu. Assim, o desemprego lá se tornou cada vez maior, né? A condição de desigualdade lá também passou por um patamar altíssimo. A Previdência implodiu completamente. Né? O Chile hoje é um país que tem uma altíssima taxa de suicídio de idosos justamente por conta desse programa de Previdência que foi implementado lá atrás. Capitalização, que até hoje o Chile não conseguiu superar e que é usado como modelo pelos nossos economistas no governo hoje em dia. Não, e algo totalmente superado. E tem uma tese que esse modelo ele só dá certo em regimes autoritários, como foi na época do Chile, e que deu certo momentaneamente. E depois, o que você falou, da própria Previdência, a capitalização, hoje... No longo prazo foi desastroso. Foi desastroso. Agora, o Paulo Guedes, o grande problema dele, ele não conhece finanças públicas. Ele conhece mercado financeiro, mas mesmo no mercado financeiro, ele não é top. Ele não conhece finanças públicas. Para ele, o orçamento público
é algo totalmente desconhecido. Tanto que, quando ele fala de orçamento, ele mistura os conceitos. Não, e eu lembro que assim que acabou a eleição ali e tal, né, ele foi, o Congresso também tinha acabado de ser eleito, foi conversar com ele, falou, olha, a gente tem um orçamento que a gente vai ser aprovado aqui e tal. Ele falou, não, vocês fazem o orçamento de vocês, eu faço assim. Aí o Rodrigo Maia falou, não, peraí, você não está entendendo. O orçamento que a gente está aprovando é o que você vai usar no ano que vem. E ele não sabia disso. Tem outro aspecto que eu acho muito importante, quando a gente fala de crescimento econômico, evolução do PIB da economia, isso daí nada adianta se não houver redistribuição de renda e redução de desigualdade social. Porque não adianta o Brasil aumentar 4%, 5% no seu PIB se aumentar a concentração de renda. Quer dizer, você aumenta o bolo e a fatia para os mais pobres fica cada vez menor. E o Brasil começa a ter mais bilionários. Hoje, acho que 5% da população brasileira concentra mais patrimônio e renda do que os 95% restantes. Quer dizer, se você uma política econômica que apenas busque aumentar esse bolo sem distribuir de maneira mais justa, você só vai aumentar as desigualdades e o caos social vai se ampliar ainda mais. Saudades do Pedro Malan, Armínio Fraga, Gustavo Franco, do Armínio Fraga e saudades do Henrique Meirelles, né? Tanto na presidência do Banco Central como no Ministério da Fazenda. Saudade do Temer, hein? Intervalo, voltamos já. Muito bem, rapidamente o questionamento aí do nosso telespectador aí, o Isso, Chagas, né, Santana? Valdomiro Trento pergunta para o Fernando Chagas, você falou em solução política, isso não passa efetivamente por partidos políticos representativos que só serão desse modo com a aprovação da cláusula de barreira, que extinguirá parte dos 35 partidos que não nos representam assim fragmentados? E só para emendar já a fala também da Janaína Pascoal, deputada estadual do PSL, a deputada mais votada da história do Brasil, com 2.080.000 votos aproximadamente, né? E que defende, né? Ela é uma deputada coerente até, né? Tem coragem, faz críticas ao governo federal, inclusive ao PSL, enfim, né? Ela defende candidaturas avulsas. Quanto ao telespectador, concordo. A cláusula de barreira é fundamental. E nós precisamos também, além da cláusula de barreira, que acredito, Rafael, que em 10 anos nós teremos 10 partidos só. A tendência é essa, é fundamental. Mas o que precisa ter é programa político, ideológico. Não adianta você também ter poucos partidos e os partidos não terem um programa político, um programa ideológico, e nós vamos cair na mesma situação. Quando eu falo em solução política, nós podemos ter solução política com esse Congresso todo, porque esse Congresso deu uma solução política para a reforma da Previdência. Eles chegaram no momento, nós vamos ter que entrar num acordo e aprovar uma reforma previdenciária, mínima que seja, nós vamos ter que aprovar. O que eu vejo é que não tem o Bolsonaro noção da sua importância como chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de governo, ele devia administrar melhor o seu governo e chefe de Estado, ele deveria direcionar a política brasileira, inclusive orientando para o debate no Congresso Nacional. Ele se ausenta totalmente. Quando ele se manifesta ali naquele quebra-queixo de manhã com a imprensa, né, criando polêmicas de assuntos de costumes ou quando, né, no caso do partido hoje. E as grandes questões de Estado, ele não discute. Concordo, tem que diminuir, vai diminuir, acredito que ficam uns 10 partidos, né, ou até menos. Sobre a questão do... E a questão da Janaína? Cláusula de barreira. Vou entrar nesse assunto, deixa eu só primeiro tratar um pouco sobre a questão da cláusula, que acho que é importante a gente ver primeiro isso com ela um pouco mais distanciado, assim, né? Porque se a gente perguntar para cada uma dessas pessoas nessa sala aqui qual a quantidade ideal de partidos, a gente vai ter respostas completamente diferentes, né? Algumas pessoas acham que sempre 2 partidos é o ideal, algumas pessoas acham que 3, 5, 10, 680 partidos. Para cada pessoa que a gente perguntar, vai ser diferente. Desde que não tivessem direito ao... Como é que chama? A verba financeira? Eu acho que o problema acho que está mais aí. Assim. A gente muitas vezes... Fundo partidário. Eu acho que essa discussão ela tem que ser deslocada mais nesse sentido. Assim, porque a quantidade de partidos em si, ela não é um problema. Assim, você pega o sistema político norte-americano, por exemplo, apesar das pessoas só lembrarem do Partido Democrata e do Partido Republicano, eles têm mais partidos do que o Brasil. Né? Tem os municipais. Tem partidos municipais, tem partidos estaduais, lá tem um Partido Comunista, tem um Partido Trabalhista, que as pessoas simplesmente não sabem disso. Né? Você pega, por exemplo, outro caso, na Espanha. Um exemplo aqui, o Partido do Ponto de Vista, por exemplo. Nós 4 aqui vamos fundar o Partido do Ponto de Vista, não tem problema. O que vai fazer o Partido do Ponto de Vista? Vai cuidar das políticas públicas aqui no bairro do Boqueirão. Total. Assim. Você pega, por exemplo... Eu não vou ter direito ao fundo partidário, porque não tem representante em lugar nenhum. O partido tem uma representação ínfima. Você pega
outros países também, né, como é o caso da Espanha, por exemplo, que é muito lembrado também pela quantidade de partidos que tem, né? Você pega a primeira eleição que eles tiveram, pós-ditadura do Franco, tiveram mais de 500 partidos registrados naquela eleição. A gente não consegue nem imaginar 500 nomes aqui, né? A quantidade de partidos em si, ela não é um problema, assim. O problema acho que está em outros lugares e acho que o Boturão colocou muito bem, assim. O problema, por exemplo, no caso brasileiro, um dos problemas ligado a isso é o problema de, a partir daquele momento que o partido já é fundado, ele já passa a receber uma determinada quantidade de repasse do partidário, etc. Ou seja, então se você tem um racha parlamentar ali, com um determinado número de parlamentares, que foi, sei lá, colocado de canto dentro do partido, etc. e tal, eles vão rapidamente ali já conseguir receber repasse ali do fundo, etc. Ainda que, você tem que coletar assinaturas, etc. e tal, mas isso fica muito mais fácil a partir do momento que você tem uma bancada já dentro do Congresso. Assim, tem dados que mostram isso. Sobre a questão da cláusula, né, a tendência é que a quantidade de partidos comece a diminuir. Isso já está acontecendo, né? A gente já tem partidos pequenos, né, partidos de aluguel, que só existem em alguns municípios, começando a ser absorvidos por partidos maiores, né? Recentemente teve o PHS sendo absorvido pelo Podemos, o PRP, se não me engano, foi absorvido pelo Patriota, eu acho, enfim. A tendência vai ser um pouco essa, né? Isso vai acontecer com vários pequenos partidos, né? A gente sempre teve partidos aí que sempre foram partidos de aluguel, né? PMN, PRTB, etc. O próprio PSL sempre foi um partido de aluguel. O PSL só escapou por causa do Bolsonaro. Só escapou justamente por causa do Bolsonaro, senão ia ser mais um desses partidos que iam ficar também pela cláusula. Dúvida, claro. Lógico, isso também tem uma outra discussão, né? A ciência política discute muito a forma como os sistemas partidários têm entrado num processo de cartelização, a gente chama, né? São os partidos maiores tentando colocar barreiras para que partidos menores, que estão em ascensão eleitoral, não conquistem espaços no Estado, né? Isso claramente estava em discussão naquela época. Eu lembro que eu estava fazendo meu trabalho de campo até no Congresso naquela época, entrevistando parlamentares, etc., e pude acompanhar discussões sobre a questão da cláusula de barreira, e você via nas entrelinhas e também pelos corredores que era justamente isso que estava acontecendo. Assim, eram os partidos maiores tentando impedir que partidos menores, tanto no campo da esquerda quanto no campo da direita, que vêm em ascensão eleitoral, comecem a ocupar espaço. Sobre a questão que a Janaína coloca, né, que o Boturão colocou aqui, eu e o Chagas também comentou aqui, eu, e aí falando por mim, sou totalmente contra candidaturas avulsas, né? Não existem democracias no mundo que não passem por partidos sólidos, e a partir do momento que você abre a possibilidade de candidaturas avulsas, você dá muito mais margem a candidaturas com alto poder econômico. Então, imagine, por exemplo, no caso brasileiro, se um Silvio Santos, por exemplo, decide ser candidato a parte do sistema partidário. É daí justamente que surge o populismo que a gente tanto critica, né? A pessoa tem um carro de dinheiro, um caminhão de dinheiro ali para fazer campanha cobrindo todo um território nacional sem prestar contas a uma organização partidária que tem ali um mínimo de coerência, um programa, uma agenda política, enfim, políticas públicas para as mais variadas áreas. Ou seja, num sistema como o nosso, né, candidaturas avulsas, ela abre margem para aquilo que a gente tanto quer combater, que é justamente esse populismo da política, né, candidaturas que são aí totalmente à parte do sistema, que se colocam como salvadores da pátria e que muitas vezes não são nada disso. Temos que acabar com essa vergonha de um partido ser fundado hoje e amanhã já ter direito à verba partidária. Isso é o fim do mundo. E tem um ponto, uma discussão que o Luciano Bivar faz. Eu sou dono desse partido, ele não faz as vistas, né? Mas ele faz nos bastidores. Eu sou dono desse partido há 30 anos. Agora querem me... Tem vários, assim. Tem vários, assim. Tem vários, assim, né? Agora, a política se faz em qualquer país do mundo com ideias, e as ideias têm que ser partidárias. E nós temos já hoje um problema grave. Um candidato, ele pode se autofinanciar estando no partido. Isto distorce a disputa, a democracia e a disputa eleitoral. E só resgatando um comentário do Rafael, o simples fato de você fazer um presidencialismo de coalizão não quer dizer que isso é o toma lá da cá. Um dos ídolos do Bolsonaro é o Netanyahu, de Israel. Ele está tendo dificuldades de compor o governo. Isso é tomar lá da cá? Não, isso faz parte. Compartilhar de poder. Né? Compartilhar o poder, sem dúvida. Olha, o governador João Dória, né, que eu tenho o prazer aqui de elogiar a iniciativa dele, aqui anunciou ontem lá no Palácio dos Bandeirantes, no Salão Ulisses Guimarães, um investimento importante para o Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira, como todos sabem, é considerado, estatisticamente, a região com mais dificuldades econômico-financeiras do estado de São Paulo, né? Então, está anunciado aí um programa de geração de emprego, renda, de qualidade de vida, chamado Programa Vale do Futuro. Bom, os 22 municípios deverão dividir uma bolada de 2 bilhões de reais em investimentos, não é?
pelo que a gente pôde compreender aqui, o Estado entra com metade e a iniciativa privada entraria com a outra metade. A gente não sabe aí, não deu para se aprofundar ainda com relação a esse tema, né? Como é que ele vai convencer empresas, enfim, indústrias a se deslocarem para lá. Mas o projeto deverá ocorrer em 10 fases, 10 etapas, e a projeção é que o Vale comece a crescer, já esteja em crescimento econômico no ano de 2030. Então, são 11 anos aí até essa situação poder, enfim, ser alavancada de fato. 30 mil empregos deverão ser gerados, enfim, é uma iniciativa importante. Quero aqui cumprimentar, a gente critica, mas também elogia, o governador João Dória. Não sei se ele conhece o Vale do Ribeira, espero que conheça, né? Mas a iniciativa é bastante significativa. Agora, não sei como, né? Isso vai se cristalizar. A grande dificuldade é essa. A gente falou agora há pouco no segundo bloco, a função do poder público de dar o pontapé inicial, né? Iniciar que a roda comece a girar e a partir daí criar um ambiente favorável para que as empresas possam fazer os seus investimentos. O que me chamou a atenção nesse pacote de obras, que também vale elogio, é a preocupação com a preservação ambiental, a preocupação também com as populações locais, de indígenas e quilombolas, e também promover um desenvolvimento sustentável, incluindo as populações locais. Eu acho que isso aí é um grande avanço e vamos ficar atentos para que esse projeto ele realmente saia do papel, né? A minha dificuldade, eu não conheço o projeto a fundo, é como vai atrair iniciativa privada. Que eu tenho dúvida também, né? Agora, é o pontapé inicial que o Rafael já tinha falado, né? Não tem crescimento no mundo sem investimento, investimento com dinheiro público. Em tese, o caminho é esse, é você fomentar, criar as condições melhores possíveis para que a iniciativa privada colabore com o desenvolvimento, mas embaixo, se você não tiver um investimento principalmente em infraestrutura do governo, seja o governo estadual, seja o governo federal, a economia não deslancha. E essa é a nossa grande dificuldade que nós estamos tendo no Brasil, é o que o Rafael falou, né? Temos apenas de investimento público em infraestrutura no Brasil 1,8. É muito pouco para um país que está numa situação muito delicada de conservação da sua antiga infraestrutura. Por isso que Ponte cai, tem gargalos em todo lado. Ponte cai, prédio cai, não tem prédio cai, porque falta esse investimento. E sem o dinheiro público, é o que o Rafael falou, nós não conseguiremos alavancar a economia. Se não alavancar a economia, nós vamos ficar patinando no desemprego. Caiu prédio no Rio de Janeiro, caiu prédio em São Paulo, caiu prédio em Fortaleza, enfim, né? Veja que a ponte que cede. A ponte que cede é uma diferença enorme do que acontece em Santos, né? Nós temos mais de 100 edifícios aqui em Santos inclinados, né? A gente sabe disso. Construções antigas, da década de 50, 60, enfim, onde prédios de 16, 17, até 18 andares eram construídos num solo ruim e você tinha aquela coisa das sapatas, né? Que sustentavam os prédios e desciam 5, 6 metros, né? Na profundidade. Até que chegou até novas tecnologias, coisa de 20 anos para trás, enfim, 25, e chegou-se à conclusão para se construir as torres, enfim, e prédios com segurança, teria que descer 40, 50 metros de profundidade, é o que acontece de lá para cá, né? Essas torres aí, tem torres delas que você tem, o prédio é maior para baixo da terra do que para cima da terra, né? Tal a modificação de tecnologia que a gente vem acompanhando. Mas jamais se ouviu falar aqui da hipótese de um desses prédios tombar, né? Ir ao chão. Tivemos aí preocupações sérias com o Torto, né, no Canal 4, com outros prédios, enfim, mas a Prefeitura atua firmemente nessa fiscalização. Não há um financiamento público, né, no governo federal, no governo do Estado, para que possam se reaprumar esses prédios, infelizmente. Eu até brinquei outro dia aqui com o presidente do Biro, né, agora do Visite Santos, né? Esteve aqui com a gente, eu falei, pô, vocês incluem no pacote, né? O passeio de escuna. Porque é verdade, vira e mexe, você está na praia. Tem pessoas, você não é verdade? Pessoas gente que não é da cidade, né? Então, olha, tá torto. Torto para lá, torto para cá. Eles vão se beijar. Sempre tem, Em todo lugar existe esse comentário, que em Santos é a terra dos prédios inclinados, né? Eu sei que o pessoal da construção civil, da engenharia, não gosta muito dessa história, mas é pura verdade, mas o que vai fazer, né?
Agora, a verdade também é que a Prefeitura atua com firmeza, né? Há muitos anos já, nos outros mandatos, outros governos, Beto, Papa, enfim, do Paulo também, firmemente cobrando aí os laudos dos edifícios, enfim, dos seus síndicos, especialmente, para que não haja nenhum problema, né? Rafael, prazer recebê-lo aqui, como sempre. Espero que você volte no momento de... Não, sem crise. Isso é impensável. É impensável. Isso, assim. Vim aqui para comentar. Chagas também conosco sempre, Marco Santana, diariamente aqui com a gente. Ponto de Vista é ao vivo, 1h30 sempre aqui pela Santa Cecília TV. A reprise você acompanha às 8 da noite. Tchau. Valeu, gente. Obrigado.